Olá, pessoal. Nós somos do projeto Saúde Virtual. Eu me chamo Adriana, sou acadêmica do curso de Direito de Dianópolis. Hoje eu estou aqui para entrevistar a doutora Suzana Fleury Orsini, que é delegada da primeira DEAN de Palmas, concursada há 11 anos, é graduada em Direito pela PUC Goiás, especialista em Direito Público pela FESUV, docente habilitada pela EAD Senasp, membro do Conselho Municipal da Mulher de Palmas, membro da NUPAV, que é o Núcleo de Prevenção de Acidentes e Violências do município de Palmas, membro da ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, em seção do Tocantins, membro da CPVID, que é o Comitê de Prevenção à Violência Doméstica do TJ do Tocantins. Tem um currículo incrível, né, para estar falando da temática que nós estamos discutindo essa semana, que sobre o contexto da violência doméstica em razão da pandemia. Doutora, eu vou pedir que você se apresente, fale um pouco sobre a sua profissão, e aí nós vamos partir para as perguntas. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Quero agradecer, em nome da Polícia Civil, o convite que me foi feito para participar desse projeto, né? Saúde virtual com vocês. Eu estou até de férias, mas me prontifiquei a falar com vocês porque eu acho bem bacana esse projeto, bem interessante, né? Nesse momento excepcional que a gente está vivendo de pandemia, é importante que a gente fale sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher, porque a gente sabe, né, que está aumentando o número de casos. Como você falou, eu sou Suzana, eu sou delegada da primeira DEAN de Palmas, sou delegada há 11 anos e que eu trabalho com a temática da violência contra a mulher já são quase 9 anos. Desde quando eu entrei praticamente, né, no concurso da polícia, que eu trabalho com DEANs. Eu trabalhei na DEAN de Porto e atualmente agora eu estou trabalhando na DEAN de Palmas, uma das DEANs de Palmas, né? Porque em Palmas nós temos 3 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Temos essa primeira DEAN, que fica aqui na 604 Sul, em frente à Igreja São José, e a segunda DEAN, que fica na região sul, em Taquaralto, junto com a mais recente DEAN 24 horas, porque agora Palmas conta com a Delegacia da Mulher 24 horas, que fica lá em Taquaralto, atrás das lojas Nosso Lar. Ótimo, obrigada. A nossa primeira pergunta é como que se caracteriza a violência doméstica e familiar? Então, a violência doméstica e familiar, como preconiza a Lei Maria da Penha, é aquela que ocorre no âmbito doméstico e familiar, onde aquela mulher reside ou convive com aquele núcleo familiar. Existem 5 formas de violência doméstica: a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. A mais comum que todo mundo conhece é a violência física, que é aquela que deixa marca, né? A mais comum é aquela que a gente percebe mais. E uma questão curiosa é que poucas pessoas sabem, mas existe violência sexual dentro do âmbito doméstico e familiar, né? Muitas pessoas desconhecem, as pessoas pensam assim, mas ela é casada, ela namora, ela necessariamente tem que manter relação sexual com aquela pessoa ali naquele contexto. Não, se ela não quiser, ela não é obrigada. E se tiver o relacionamento forçado, caracteriza a violência sexual. A violência moral, ela é mais comumente perceptível através daqueles famosos xingamentos, né? A diminuição, rebaixamento da autoestima da mulher, xingando a mulher de vagabunda, rapariga, você não vale nada, aqueles tipos de xingamento mais comuns que a gente percebe mais nos relacionamentos abusivos. A violência psicológica é aquela que afeta a saúde mental da mulher,
né, que faz a saúde mental dela ficar comprometida, ela é mais perceptível através da ameaça, né, que você fica ali falando, olha, eu vou te matar, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, se você se separar de mim, eu te mato, ou eu me mato, ou eu vou tomar os filhos, né, porque existe muita ameaça no contexto, assim, utilizando a guarda dos filhos. E aí a gente tem a violência patrimonial, que é aquela, assim, pegou o celularzinho, jogou no chão, quebrou, né, ou então você privar uma mulher de ter acesso ao alimento, de ter acesso a bens materiais, por exemplo, um shampoo, um sabonete, a um item de higiene pessoal, naqueles casos em que ela é completamente dependente economicamente daquele companheiro, daquele marido, e nos casos daquela mulher que trabalha, que tem o seu próprio provento, dele se apropriar também desses valores, de impedir que ela gaste o dinheiro dela da forma que ela quer, de impedir que o salário que ela recebe seja gasto com ela, ele se apropria desses valores, né, quebra os objetos dentro de casa, que a gente também tem muito, né, muito comumente a gente vê casos aqui que tem aquela discussão mais acalorada, ele chega e quebra todos os objetos da casa, e isso tudo configura a violência patrimonial. E essas são as 5 formas de violência que acontecem, né, que estão lá preconizadas no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Certo. Dentre esses que você apresentou, quais são os meios de prova da violência sofrida pela mulher? Então, quase todas essas formas de violência, elas deixam vestígio. A violência física, ela é comprovada através de laudo pericial de exame de corpo de delito de lesão corporal feito no Instituto Médico Legal. A gente faz a requisição de exame no momento que a mulher registra a ocorrência, a gente encaminha ela para o IML para essas lesões que ela sofreu serem comprovadas através de laudo de exame de corpo de delito. Nos casos da violência psicológica e moral, que são aquelas violências que geralmente acontecem quando está só o homem e a mulher, que não deixam marcas visíveis, o que a gente utiliza? O laudo de avaliação psicológica, que também é feito no núcleo especializado, que é ligado ao IML aqui de Palmas, e aí a mulher tem uma entrevista com a equipe multidisciplinar de psicólogo e assistente social e faz um laudo, que aí naquele laudo a psicóloga e assistente social vai, de acordo com um relato daquela mulher, explanar, concluir se ela sofreu uma violência doméstica e familiar. No caso da violência patrimonial, que tem essa destruição de objetos, a gente faz o encaminhamento para requisição de perícia de constatação de danos. E aí a gente também faz o encaminhamento, tem o laudo pericial que constata os danos, inclusive com um montante pecuniário de qual foi o valor que teve de dano ali para aquela mulher. No caso da violência sexual, também tem um encaminhamento para o IML, que a gente pede o exame de constatação de conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso. E aí também vem lá o laudo e a gente pode juntar tudo isso ao procedimento. Está me escutando? Estou. Posso continuar? Pode sim. Beleza. Sabendo, conforme você já disse, desse aumento de casos durante a pandemia de violência doméstica e familiar, e principalmente em casos mais graves, o feminicídio, até bem recentemente a gente teve aqui um próximo da cidade que chocou, que eu sou de Dianópolis. Como que o poder público, principalmente o poder judiciário do Tocantins, vem atuando desde o começo do isolamento social em relação às medidas protetivas? Entendi. Olha só, Adriana, uma coisa que tem que ficar clara
é que, apesar de ter tido um número de aumento nos casos de violência doméstica que a gente toma conhecimento, mas efetivamente, na hora de fazer o registro dessas ocorrências, as mulheres não estão conseguindo ter esse acesso. Então, se a gente for pegar a estatística desse ano, do mesmo período do ano passado, a gente vai ver que teve até uma redução no número de registros de ocorrência. Mas, em compensação, o nosso outro portal de acesso de denúncias, que é o Disque 180, teve um número considerável de aumento das denúncias recebidas. Que a gente antes recebia uma média de 3, 4 denúncias por semana, esse número praticamente triplicou. Né? Então, assim, a gente sabe que teve um aumento do número de ocorrências, não efetivamente por conta do registro, até por conta do isolamento, do confinamento, às vezes essa mulher não está conseguindo ter o acesso, né, de sair da casa dela para registrar uma ocorrência, e às vezes está sendo bem mais vigiada, bem mais monitorada, o que está impedindo que ela registre uma ocorrência física ou até mesmo pela internet. Mas, em compensação, a gente teve um aumento considerável no número de denúncias através do 180. E aí, quando a gente tem esses casos graves, né, que a mulher consegue romper essa barreira e fazer a denúncia, ela solicita a medida protetiva. Como você bem falou, essas medidas são encaminhadas para o Poder Judiciário. O que a gente percebeu é que não teve mudança no comportamento do Poder Judiciário em relação ao deferimento ou indeferimento das medidas. Elas continuaram sendo deferidas no seu trâmite normal. A única diferença que aconteceu é que agora eles estão em trabalho remoto e às vezes acontece da gente ter um prazo um pouco mais dilatado para o deferimento ou indeferimento da medida. Às vezes a gente conseguia uma medida, dependendo do caso, da gravidade do caso, de pedir de manhã e no final da tarde a gente já tem uma decisão favorável. Agora está demorando um pouco mais, mas continua com o mesmo comprometimento. Está tendo o atendimento também pela equipe multidisciplinar da Vara da Violência, tudo por trabalho remoto, tá? Continua normal. Então, a mulher não está tendo prejuízo em relação ao fato dela procurar o poder público, tanto delegacia quanto defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, todo mundo continua trabalhando da mesma forma. Certo. Há casos em que a vítima não percebe a sua situação de violência. E se caso um familiar, um amigo próximo, ele perceba essa violência, ele pode, por sua vez, provocar as autoridades públicas para que elas desempenhem essa intervenção no lar dessa mulher? Com certeza. O que a gente orienta a fazer nesses casos? Se alguém conhece uma pessoa que está em situação de violência doméstica e familiar, ele liga no 180, porque o 180 é um canal de denúncia, inclusive anônima. Se você quiser ligar, denunciar, você não precisa se identificar, você só comunica o nome ou característica ou local que essa mulher pode ser encontrada, que a gente, assim que recebe essa denúncia, a gente já faz a busca ativa dessa mulher para a gente conversar com ela, para a gente entender o que é que ela está passando. A família que preferir, o amigo que preferir, também pode ir direto na delegacia, né, fazer o registro da ocorrência, mas aí nesse caso ele vai ter que se identificar, né, como comunicante. Ou então pode ligar direto em algum dos telefones de contato das delegacias e fazer a denúncia também de forma anônima. Falar, olha, eu sou da cidade tal, conheço uma pessoa que está passando por situação de violência doméstica e familiar, eu gostaria de denunciar, mas eu não quero me identificar. Nessas ocasiões, a gente também pega os apontamentos, se tiver telefone, endereço, e imediatamente a gente já coloca a equipe em deslocamento para fazer a busca dessa mulher, para a gente levar para a delegacia, conversar com ela e colocar a ela a disponibilidade de todos os serviços que a rede de atendimento à mulher em situação de violência oferece. Ótimo. Sim, só para nós termos assim, uma visão mais globalizada do assunto, como que explica para a gente, por favor, como que funciona o afastamento da vítima e do agressor em relação a essas medidas protetivas? Qual é a rede de apoio pública que a mulher tem para sair do lar, ou, em contrário, sobre como que o homem está se afastando do domicílio em razão de ter praticado a violência doméstica,
em relação à pandemia, como que está funcionando essa ação do Estado quanto às medidas protetivas. Então, aqui em Palmas é o seguinte, aqui em Palmas a gente tem a vara, né, da violência doméstica e familiar contra a mulher, e sempre que o juiz defere as medidas protetivas, obrigatoriamente ele concede o afastamento de agressor e vítima. Mas não necessariamente, quando ele decreta esse afastamento, ele decreta que tenha a retirada do agressor do lar. Geralmente ele decreta o afastamento, mas nem sempre ele pede que o agressor saia da casa. Né? Então, assim, a gente tem até que ver, quando as medidas são deferidas, o que é que teve de decisão. Aqui em Palmas, particularmente, a gente não tem um local que a mulher vá se abrigar no caso em que ela não está correndo risco de morte ou algum mal maior para sua integridade física. Porque aqui em Palmas a gente conta com a Casa Abrigo, que é uma casa que tem um endereço sigiloso, que nem nós da delegacia sabemos o endereço dessa casa, e aí a mulher que está em situação de risco, ela é encaminhada para essa casa-abrigo quando ela fala que deseja ser encaminhada para esse local. Lá ela tem que ficar privada, né, de contato com qualquer pessoa, não pode fazer uso do celular, não pode colocar em risco a localização dessa casa. Mas aí, nesses casos, é só quando ela está em risco mesmo de morte ou de um mal mais grave para a integridade física dela. Por enquanto, a gente não tem um local, por exemplo, aquela mulher que não se enquadra nessas características de casa-abrigo, mas ela também não quer continuar no mesmo local que aquele homem, uma casa de passagem, por exemplo, uma casa transitória para ela ser abrigada. Em Palmas, infelizmente, a gente não conta. Temos a Casa 8 de Março, que é uma ONG que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade, mas também não é sempre que eles têm disponibilidade de acolher essas mulheres, porque lá o volume de abrigadas também é alto. Aí você me perguntou em relação ao homem, né? Se tem algum local também para que ele possa ir. Infelizmente, não. Né? No caso dele ser afastado do lar, e da mesma forma ele tem que buscar um outro local para ele ficar, mas o poder público não tem um local para acolhê-lo. Aí eu queria só acrescentar uma informação, que aqui em Palmas também a gente conta com a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, que foi criada ano passado. Atualmente ela conta com 60, 80 assistidas, e essa patrulha ela foi criada especificamente para resguardar a aplicabilidade das medidas protetivas. O que significa isso? Aquela mulher que tem uma medida protetiva deferida a favor dela, se ela se encontra numa situação instável, em que aquele homem não quer ficar cumprindo essa medida, ou ela acha que, mesmo com a medida, ela vai ser importunada por essa pessoa, ela pede para fazer parte desse programa, e a partir do momento que ela entra no programa, ela conta com uma equipe multidisciplinar também para atendê-la, e essa equipe de policiais, que foi treinada especificamente para isso, vai ficar fazendo o monitoramento dessa mulher, vai fazer visitas surpresas na casa dela, no local de trabalho, para saber se esse homem está realmente cumprindo aquela medida. E caso eles encontrem esse homem em descumprimento, eles efetuam a prisão em flagrante dele e encaminham para ele ser encaminhado para a delegacia e lá tomar as devidas providências. Muito bom, né? Até assim, deveria ser expandida aí para o estado todo essa ideia, né? Já tem um projeto, se não me engano, eles estavam implementando antes da pandemia, estava sendo implementado em Gurupi, e eles também têm um projeto futuro para Araguaína. Então, eu acredito que num futuro muito próximo, as maiores cidades do estado, acho que vão contar com o apoio dessa patrulha. Muito bom. Doutora, eu gostaria de pessoalmente agradecer, que é uma honra ter te conhecido em razão do projeto, em razão de tudo que você fez na sua profissão e por ser uma mulher e representar tanto essa luta aí que eu acredito que é diária, né? Então, em nome do projeto Saúde Virtual da Unitins, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade
e deixo aberto para que você faça suas considerações finais da sua entrevista. Muito obrigada. Olha, Adriana, eu que agradeço a você, a professora Sônia, que me fez o convite. Fico lisonjeada em poder acrescentar, porque eu acho que é através da academia, né, da faculdade, é que a gente consegue mudar essa realidade tão dura que a gente tem vivido. E eu queria deixar uma mensagem para a gente ressignificar a nossa vida, né? A gente está tendo a oportunidade agora com essa pandemia de podermos nos tornar pessoas melhores, não é? Então, assim, a gente está em isolamento, a gente está longe das pessoas que a gente ama. Então, assim, quando a gente puder se reunir, que isso tenha um significado, que a gente possa se reencontrar como pessoas melhores. E para isso, o que, que a gente precisa? Romper com esse patriarcado, com esse machismo estrutural que a nossa sociedade vive, para a gente poder educar melhor nossos filhos, para tratar todo mundo com respeito. Né? Porque enquanto a gente tiver esse pensamento machista de que mulheres são propriedade de homens e que somente homens possuem vontades, infelizmente a gente vai ter um número infinito de feminicídios, de violência contra a mulher. Então a gente precisa usar esse tempo que a gente está mais recluso para repensar nossas atitudes, para repensar os nossos pensamentos e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente ter uma sociedade melhor, mais igualitária, sem machismo, sem racismo, sem qualquer tipo de preconceito. Muito obrigada e fica meu abraço aqui a todos vocês. Boa sorte com o projeto maravilhoso. Obrigada. Obrigada.